Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. 4 de setembro de 2023. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus tem uma bênção para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 18. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco aplicas o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse: sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei meu coração para saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo:
observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha o domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo e foram esquecidos na cidade, e em que assim fizeram, também isto é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Quem são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus? Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem não há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, em que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando o meu coração a conhecer sabedoria, e a ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pôde perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará. E ainda que diga ao sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração, contende o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos escondidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e com os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que dominos entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 16. Porquanto ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas porque o vosso grande cuidado por vós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloria de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tiro se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Amém, irmãos? Livro de Salmo 48, versículo 1 ao versículo 14. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que reis se ajuntaram, e eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras os naus de Tarsis como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião. Alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a. Contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte.
Amém, irmãos? Provérbios 22, versículo 17 a versículo 19. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.